Olá, pequenos negócios que se tornam grandes negócios. Microempresário hoje, grande empresário amanhã. De empregado a patrão. Quem nunca pensou em ter a sua própria empresa? Investir numa ideia. Ser dono do próprio negócio. Começar pequeno e ir crescendo, crescendo. Se você tem esse desejo e aquele espírito do empreendedorismo, então venha que o programa em discussão está começando. O Brasil ganha apenas de 3 países em todo o universo de países trabalhados em facilidade para se abrir uma empresa e em ambiente de negócio estamos em 110º. Se abrir é difícil, fechar uma empresa é quase um pesadelo. São quase 4 milhões do que a gente chama de CNPJs zumbis. No final, o que eu quero aí, o que precisamos? É dinheiro, infraestrutura e pessoal. A boa notícia é que o Brasil tem sim gente que se lança no mercado, vai à luta e representa uma parcela da riqueza do país. Produz e cria um mercado consumidor. Mas só ter a ideia, uma habilidade ou uma vontade não é o suficiente para se viabilizar um negócio. E é aí que vem a má notícia. Os entraves para quem quer ser empreendedor no país são muitos. Pode começar e terminar na burocracia, uma legislação confusa. Tem ainda a falta de incentivo e a falta de dinheiro para dar o pontapé inicial. E se a economia estiver em crise, como é o caso brasileiro, aí mesmo que a coragem de empreender passa longe. A Comissão Senado do Futuro trouxe especialistas para debater esse tema. Acompanhe. O Brasil hoje ocupa a 64ª posição no âmbito do Innovation Global Index, um dos principais rankings de inovação do mundo. E quando a gente olha para a outra perna, que é a de publicações científicas, o Brasil está muito mais bem posicionado. Hoje nós somos o 13º ou 14º lugar em termos de publicações científicas. Então é fundamental que o Brasil e que a gente consiga levar a riqueza de conhecimento que nós temos na academia, na ciência, para a inovação nas empresas, que é onde a inovação acontece. Não é aceitável que o nosso país, segundo pesquisas da Índice Global de Inovação, publicada pela Universidade de Cornell, em SED, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ocupe a posição entre 126 países. Nem na metade estamos, praticamente. O senhor hoje não demora 10 anos se o senhor for depositar uma patente no NPI. Como bom brasileiro, nós do NPI criamos diferentes mecanismos de aceleração do exame e o senhor com certeza estaria enquadrado em uma delas, seja como micro e pequena empresa, seja como Instituto de Ciência e Tecnologia, centro de pesquisa, seja como empreendedor individual, seja através de patentes de energias renováveis, seja através de programas de aceleração como PPH, que o NPI tem implementado com diferentes países. Em todos esses casos que eu citei ao senhor, e também, adicionalmente, na área de fármacos, para doenças relacionadas ao câncer, doenças como a AIDS, doenças negligenciadas, todas elas são priorizadas pelo NPI. E eu digo ao senhor que não mais do que, em média, 8 meses após o depósito da patente no INPI, sua patente, caso tenha mérito, será concedida. Então, 10 anos se deve ao número de pedidos pendentes no INPI, que é um número histórico, e é muito mais complexo do que somente a inação do órgão. Isso vem ao longo das décadas, ao longo da não priorização da propriedade intelectual no país. E, invariavelmente, o que nós temos observado hoje no INPI é o não uso do sistema de propriedade intelectual para a proteção dos seus direitos por puro desconhecimento e por não buscar ajuda especializada no mercado para fazer os processos administrativos dentro do INPI. É burocrático? Sim. Ainda é burocrático. Nós somos parceiros do Índice Global de Inovação aqui no Brasil e realmente, a nossa posição hoje é uma posição realmente muito preocupante. O Brasil está aí em 64ª posição, considerando que estamos atrás de países aqui na própria América Latina, como México, Uruguai, Colômbia. Então, a posição geral do país preocupa muito e quando a gente olha o histórico, é um histórico também de decadência. O Brasil perdeu aí 17 posições em 8 anos no Índice Global de Inovação e essa perda de posições reflete, de certa forma, também
um pouco a diminuição que a gente está tendo de investimentos em inovação a partir do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Segundo a última estatística do IBGE, no estudo Demografia das Empresas e Estatísticas do Empreendedorismo, que saiu agora em 2018, o Brasil tinha apenas 20 mil empresas de alto crescimento entre 2013 e 2016, o que representa 0,5% do total de empresas em atividade no país. Apesar disso, essas empresas de alto crescimento geraram mais de 70% dos novos empregos entre 2013 e 2016. O último dado da PNAD, que é um estudo do IBGE, apontou quase 13 milhões de desempregados no Brasil. Nesse contexto de desemprego, é ainda mais importante a gente conseguir ter empresas que são geradoras de emprego. Então, para a gente refletir sobre alguns números. Posição 64 entre 126 países no quesito inovação. 13 milhões de desempregados e apenas 0,5% de empresas consideradas de alto crescimento. E só para atualizar, o ranking da inovação de 2019 já saiu e o Brasil perdeu 2 posições. Mas vamos voltar a falar sobre registro de marcas e patentes. O diretor do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, citou o prazo de 8 meses para a concessão da patente. Em alguns casos, ele usa muito o termo backlog. Pois é, o número é alto e isso significa muita ideia ainda esperando na fila. E os problemas não são poucos, não. E no caso de patentes, o dinheiro disponibilizado do orçamento do INPI vem sendo restringido invariavelmente de 158 em 2014 até 78 milhões em 2018. E você sabe qual é a diferença entre marcas e patentes? Na patente você protege uma criação, uma invenção. No caso de marcas, você protege a identidade visual do seu produto ou serviço. Em ambos os casos, o registro é feito no INPI. No caso de marcas, eu posso mostrar para o senhor, por exemplo, que nós tínhamos um backlog muito ou tão grave quanto de patentes, que acabou sendo resolvido com medidas de ações administrativas e melhorias de procedimentos e, em grande medida, com automação. Todos os pedidos de marcas que são apresentados têm sido decididos em tempo hábil. Ou seja, nós estamos numa situação hoje, com a automação, com melhoria de procedimentos e processos, conseguir entregar com marcas dentro do prazo dos melhores exames internacionais. Nosso objetivo agora é voltar para a qualidade do exame, a qualidade dos processos, a qualidade das normas, para que a gente garanta realmente maior segurança jurídica nas decisões que são feitas na área de marcas. Se nós formos para a patente, nós observamos aí que o backlog se reduziu, mas, infelizmente, nós não conseguimos, diante do passivo que nós temos. O backlog é o número de pedidos pendentes de decisão, que hoje se situa em torno de 200 mil pedidos de patentes. Nós observamos que, maior que seja o esforço do Instituto, com os procedimentos que nós temos, com as metodologias atualmente utilizadas, nós não conseguiremos reduzir o backlog. Se hoje eu tivesse um borrachão e apagasse todos os pedidos de patentes anterior à data de hoje para trás, amanhã eu já começaria um novo backlog. Eu não tenho examinadores suficientes para tratar da demanda corrente. A gente tem que aparelhar o Instituto de forma consistente para tratar esse passivo que existe hoje no Instituto de forma diferenciada e, ao mesmo tempo, garantir que nós não caiamos de novo em um novo backlog. Nós, hoje, no NPI, o teletrabalho, o trabalho em casa é uma realidade. Nós temos cerca de 100 examinadores de patentes que estão em casa, assim como cerca de 50 examinadores de marcas que também estão em casa. Essas pessoas têm um vínculo com meta de desempenho associado ao seu salário e associado a um aumento da meta em relação aos examinadores que estão no escritório. E isso significa que nós conseguimos, no último ano, um aumento médio de 30% a mais da capacidade decisória por causa dessas flexibilidades. Saímos, há 3 anos atrás, de uma média de 35 decisões por examinador ao ano e chegamos ao final do ano passado em 55 decisões por examinador ao ano. Praticamente dobramos a capacidade de decisão, mas essa capacidade de decisão ainda não é suficiente. Quando nós falamos de 10 anos, o senhor tem que ter claro em mente que nós falamos em média. Então, nós temos divisões, como a divisão de fármacos, por exemplo, que nós levamos cerca de 13 anos para conceder a patente. Se nós concedermos 2 produtos retrovirais
Em tempo hábil, nós economizaríamos para o cofre público quase R$200 milhões ao ano. Por extensão do prazo de patente, nós estamos pagando um preço que nós não deveríamos pagar. Eu não tenho efetivamente um planejamento de longo prazo, porque eu não tenho gente disponível, nem recurso necessário para fazer o que é necessário, fazer as ações necessárias dentro do Instituto. E qual a relação entre terapia genética e a propriedade intelectual? Quando nós falamos, senador, aqui é um momento muito bom para debate nesta casa, tá certo? De terapia genética, o caminho de todos os fármacos do futuro será através da terapia genética. Nós estamos falando de cura de doenças como o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer. Isso aí se dá através de modificação na célula, tá certo? E nós, na nossa lei, simplesmente nos excusamos de discutir se a célula pode ser trabalhada para gerar uma inovação. Na nossa lei estabelece o todo ou parte de um ser vivo não pode ser protegido por propriedade intelectual. Todas as empresas do mundo de ponta nessa área trabalham com isso e desenvolvem tecnologia para curar essas doenças. Nós vamos fazer o quê? Vamos ficar silentes? Não vamos nem discutir esse assunto aqui no Congresso e no Senado? Eu acredito que é a medida mais adequada. E alertar é preciso. Não tem aquele ditado, quem avisa, amigo é? Pois o diretor do INPI deixa bem claro os problemas e a solução. No final, o que eu quero aí, o que precisamos? É dinheiro, infraestrutura e pessoal. Na área de patentes, eu não tenho gente suficiente para decidir meus pedidos de patentes. Na área de TI, eu não tenho gente para manter e inovar os meus sistemas de inovação. Dentro da área de patentes, marcas e demais áreas, o dinheiro que a INPI arrecada é suficiente para o INPI trabalhar. Eu não preciso de dinheiro além do dinheiro gerado por minha própria receita. A lei de 9.279 de 96 fala lá muito claro. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações no INPI para assegurar a autarquia, a autonomia financeira e administrativa. De que forma nós podemos fazer isso? Mudando a LDO, colocar na lei LDO a ressalva de que a receita do INPI não será contingenciada, que não existirá limitação para que nós possamos efetivamente usar o dinheiro empregado do Instituto dentro do próprio Instituto. Hoje nós estamos com superávit acumulado de R$844 milhões. É dinheiro do Instituto que fica na mão do governo para superávit do governo ou para pagar o déficit público, tá certo? Esse dinheiro é um dinheiro que o INPI não utiliza. Nós arrecadamos este ano, 2019, 450, este ano, de 2018, 2019, 470 milhões e estamos ficando com 78 milhões, sem contingenciamento. Lembrando ainda que, por conta do bloqueio de recursos do governo federal, o INPI ficou sem outros R$17 milhões. E o nosso olhar se volta agora para a pequena e média empresa. Durante a audiência pública na Comissão Senado do Futuro, o gerente de inovação do SEBRAE falou dos projetos que estão no Congresso e podem melhorar a inovação e a segurança jurídica no país. O Brasil tem, de certa forma, uma institucionalidade avançada. Nós temos todas as instituições, em termos de desenvolvimento tecnológico, instituições que apoiam todo o estágio de desenvolvimento de uma empresa, incubadoras, parques tecnológicos, um governo federal com ministérios atuantes nessa agenda, instituições como SEBRAE, Endeavor, INPI que estão aqui na mesa, enfim, diferentes agentes, mas o nosso desafio é realmente alinhar a atuação desses parceiros para que isso seja visto pelo empreendedor de uma forma lógica e que a gente tenha uma facilitação desse processo que certamente vai melhorar muito aquele ambiente de negócios. Eu queria destacar algumas agendas legislativas, algumas que já estão avançadas, já estão em tramitação, que têm interesse direto nosso e que eu acho que são muito importantes. A primeira delas, o PLC 226. Esse PLC ele busca, de certa forma, rever os vetos que foram feitos ao novo Marco Legal da Inovação, vetos importantes, como vetos em relação a compras públicas de empresas inovadoras, a algumas inseguranças jurídicas que a lei buscava trazer, mas que, com o veto, elas permanecem, em questão de incidência de impostos sobre bolsas para instituições privadas, alguns pontos muito importantes. E esse PLC hoje ele está com o relator o Jorginho Melo, que é o presidente da Frente Parlamentar de Micro e Pequena Empresa. Então, é uma agenda muito importante que a gente precisa acompanhar por aqui. A gente tem também o PLC 3,
315, e ele tem dentro desse PLC um destaque importante, que é a tentativa de transformar o nosso Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de um fundo contábil para um fundo financeiro. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico é a principal fonte de recursos para a inovação no país e hoje ele é quase na sua totalidade contingenciado, né, no orçamento. Então, a gente precisa transformar esse fundo de um fundo contábil para financeiro para que ele seja realmente e, de fato, revertido em inovação, em investimentos em inovação no Brasil. E se você tem uma startup, aquela pequena empresa, geralmente do ramo de tecnologia, já ouviu falar ou deve sonhar todos os dias com um investidor anjo? Acompanhe. Precisamos urgentemente melhorar as condições para o investidor anjo nesse país, né? Que é aquele cara que usa recurso próprio para apostar e investir em um negócio. Mas o que a Receita Federal colocou? Que esse investidor anjo é tributado da mesma forma que é tributado qualquer imposto de renda ou qualquer investimento. Ou seja, para o cara, ele investe em 10 startups, isso é dado estatístico, ele investe às vezes em 10 para ter sucesso em 2 ou 3 startups. Se ele perdeu em 7 ou 8 e ganhou em 2, às vezes ele nem consegue recuperar o investimento todo, mas ele vai pagar 27% de imposto de renda sobre aquele lucro que ele teve em uma das startups. E regulamentar a implantação do governo eletrônico. Eu acho que se a gente está falando de melhoria de ambiente de negócios, de desburocratização, de melhoria de produtividade, a gente tem que olhar para dentro, olhar para o governo e verificar aquele monte de burocracia que a gente tem hoje para abrir, para operar e para fechar uma empresa que ainda precisam de você estar lá pessoalmente. Acho que o governo eletrônico precisa avançar ainda muito nessa agenda. Compras públicas, né? Falei disso, fundamental olhar para compras públicas como instrumento de desenvolvimento regional. Hoje, startups que têm uma tecnologia, ela não consegue vender para o governo. Por quê? O governo nunca comprou aquilo. Ele não sabe nem como fazer um termo de referência para uma licitação, porque aquela tecnologia, às vezes, é só exclusiva daquela startup. Às vezes, o ente público não tem como fazer aquela compra, a startup precisando vender tecnologias fantásticas, sobretudo na área de saúde, para controle de dengue, que a gente conhece várias, por exemplo. As startups hoje não conseguem vender para a administração pública. E outro ponto importante, a parte de melhoria do ambiente de negócios, que eu comentei anteriormente, que é a sociedade anônima simplificada. Para uma startup conseguir um investidor, ela precisa ser uma SA. Mas se ela se torna uma SA, ela sai do simples, entra para o burocrático e tem, né, uma série de impostos que ela não teria antes. Pois é, abrir e fechar empresas, pagar impostos, um olho na concorrência e outro na burocracia. Quem estuda esse mercado sabe bem como é difícil ser empresário no Brasil. Agora, vamos conhecer a visão de quem lida com grandes empresas. Temos um ambiente de negócios nada hospitaleiro e temos também empresas zumbis. Acompanhem. Hoje não é novidade para ninguém que nosso ambiente de negócios é um dificultador tão grande para os empreendedores no Brasil, que é quase como se eles corressem uma maratona com um elástico amarrado na cintura. Nosso grande sonho como organização é melhorar o ambiente de negócio no Brasil, tornando as regras do jogo mais simples e transparentes para alavancar o crescimento de empresas. A abertura de empresas envolve pelo menos 6 processos em 6 órgãos diferentes, a informação não é clara, existe um excesso e duplicidade de exigências e por aí vai. E se abrir é difícil, fechar uma empresa é quase um pesadelo. São quase 4 milhões do que a gente chama de CNPJs zumbis, que são empresas que não estão em atividade hoje, mas que ainda existem formalmente. Falando de complexidade tributária, o Brasil é um dos 10 piores países do mundo para pagar impostos, segundo o ranking do Business do Banco Mundial. A gente está na posição 184 de 190 países. Se a gente olhar para um desses tributos apenas, o ICMS, a legislação não para de mudar. Só no estado do Rio Grande do Sul foram realizadas 558 atualizações entre 2013 e 2017. Desde a Constituição de 88 até hoje, foram editadas, em média, 3 normas tributárias federais, 11 em nível estadual e 17 em nível municipal por dia.
São 31 normas editadas por dia. O empreendedor hoje gasta mais tempo planejando e tentando lidar com a tributação, 80 dias por ano, são as 2.000 horas, do que, de fato, expandindo e inovando no seu negócio. E agora, com a palavra, o subsecretário de Inovação do Ministério da Economia. Vamos conhecer os programas do governo federal em apoio, principalmente, às pequenas e médias empresas. O Programa Brasil Mais Produtivo, como os senhores e as senhoras sabem, é um programa de manufatura enxuta. Na verdade, são intervenções rápidas e simples no chão de fábrica das empresas, usando as metodologias de manufatura enxuta para aumentar a sua produtividade. Então, é um programa que foca no chão de fábrica para aumento de produtividade das nossas pequenas e médias empresas. Foram atendidas nos últimos 2 anos 3.000 empresas no âmbito do B+P e elas tiveram um ganho de produtividade médio na linha de produção que foi atendida de 52%. Nosso desafio e que vamos fazer agora é escalar esse programa para o atendimento aí de mais de 100.000 empresas, podendo chegar a 300.000 atendimentos nos próximos 4 anos. No âmbito do programa do Brasil Mais Produtivos, nós estamos ampliando o escopo do apoio, entrando já na parte de digitalização e conectividade, entrando na parte de indústria 4.0. Então, dessas startups que serão atendidas, parte delas nós vamos colocar sensores, isso a gente já está fazendo, e mapear como é que está a produção dessa empresa em tempo real. Então, a gente coloca sensores e ela vai ter um tablet, um painel, onde ela pode identificar como que está a produção dela em tempo real. Você muda o perfil do trabalhador. É um trabalhador que antes estava apertando o parafuso, que agora vai ter que ler o dado num tablet, interpretar aquilo e ver que tipo de ação que ele tem que ter de acordo com o que está sendo feito. Então, esse é o programa, é um dos principais programas do Ministério de apoio aí ao aumento da produtividade das empresas, principalmente pequenas e médias empresas. E olha só, um programa do governo para inserir empresas brasileiras em mercados internacionais. O Startout, como eu disse, é o nosso programa de internacionalização. Quando a gente fala de internacionalização, a gente não está falando só de pegar e levar para uma missão. Existe todo um processo de preparo, desde a seleção das melhores startups para aquele mercado específico, que a gente só consegue fazer isso trazendo especialistas de aceleradoras e fundos para ajudar na seleção. Nós temos uma consultoria contratada para fazer a aceleração dessas startups, porque elas têm que chegar nesse mercado sabendo como é que meu modelo de negócio, como é que meu produto se insere naquele mercado, qual é o diferencial que eu tenho em relação aos meus concorrentes, quem são esses concorrentes, quem são possíveis investidores, quem são os potenciais clientes que eu tenho. Então, a gente apoia todo esse processo, inclusive a volta da missão, até que ele decida se instalar. E aí, com apoio no espaço coworking, aonde ele vai instalar, escola, visto, enfim, escola para as crianças, visto e onde ele vai morar. Esse é um programa, então, que a gente fala que apoia a internacionalização de ponta a ponta. Também temos a questão do Marco Legal de Inovação, que todos os senhores e senhoras conhecem, que é a Lei 13.243, que foi alterada em 2016. Sua regulamentação saiu o ano passado e é um trabalho constante aí de aprimoramento, de identificação de melhorias que podem ser feitas no Marco Legal de Inovação para apoiar a inovação no setor produtivo e que a gente consiga, aí, como eu disse anteriormente, alcançar melhores posições nos principais rankings de inovação globais. Esse é o desafio na ótica de governo, como formulador de política pública. Como é que a gente consegue elaborar e formular políticas públicas que atendem tanto esse público que precisa de inovações incrementais e que com ganho alto de produtividade, quanto para aquelas que estão ali na fronteira tecnológica, que são usuários da lei do bem, que estão aí precisando de uma subvenção econômica e outros instrumentos para apoiar o processo de inovação. No meio nós temos também as nossas startups que já nascem
nascem produtivas ou inovadoras e que trazem soluções para aumentar a produtividade de outras empresas de setores tradicionais. Uma lei mais simples, que sofra menos mudanças, isso geraria o fim à grande insegurança jurídica que hoje toda empresa enfrenta no país. Hoje, 185 países optam por um tributo único para bens e serviços, que é o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. O Brasil opta por 5, mas eu acho que mais importante que isso é a gente olhar para políticas públicas que desregulamentem hoje o excesso de regulamentação e complexidade burocrática que o empreendedor vive. E vamos ficando por aqui. Como a gente viu, os desafios são grandes. Gostou do tema? Entre na nossa página, reveja o programa, compartilhe. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.